Bem, agora que nós já sabemos alguns conceitos básicos que nós vimos nos outros vídeos, nós finalmente podemos começar a programar utilizando objetos, ou seja, literalmente qualquer objeto que o Roblox Studio 6 tenha, seja por exemplo um simples frame, uma parte, qualquer objeto, é possível programar com ele. E cada classe possui certas coisas que simplesmente dá para programar. Programar com objetos é muito importante, pois literalmente sempre que você está a fazer um jogo ou alguma coisa, você está a trabalhar com um objeto, quase sempre mudando as propriedades e os valores que o objeto possui. Programar, pelo menos no Roblox Studio, e em maior parte em qualquer sítio geral, baseia-se em modificar valores, sejam de objetos, não sejam de objetos, basicamente modificar valores. Por isso neste vídeo aqui nós vamos ver como pegar em objetos e como utilizar objetos, e nós vamos ver aqui o básico de como alterar as propriedades mais básicas de um objeto. E neste caso, sabendo mudar as propriedades, nós vamos estar aqui a fazer com uma parte, mas sabendo mudar com uma parte, você vai acabar por saber mudar com qualquer objeto, ou seja, vai dar para você fazer muita coisa. Bem, a primeira coisa aqui que nós temos de ver é como pegar um objeto e colocá-lo dentro do nosso código. Sim, colocar um objeto no código. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é dar aqui um pequeno resumo nisto. Logo, uma coisa que nós temos aqui de entender é o Workspace. Workspace, como eu já fiz aqui um vídeo falando sobre Workspace e propriedades, se você não sabe, vá lá ver. E o Workspace ele funciona como um gerenciador de arquivos, ou seja, tudo tem um caminho para algo. Por exemplo, o caminho para este spawn aqui é neste caso o Workspace e depois o spawn. Agora vamos supor aqui que no Workspace eu tenho uma pasta. Dentro desta pasta eu tenho, por exemplo, vou colocar aqui uma parte. Para eu chegar nesta parte, eu tenho de ir no meu Workspace, tenho de ir na minha pasta e aí sim ir na minha parte. Outra coisa importante de saber é que a parte é filha da pasta, é o child da pasta, e a pasta é o parent da parte. Ou seja, se eu colocasse aqui, por exemplo, aqui outra pasta e colocasse a parte nela, para eu chegar nesta parte eu tenho de vir no Workspace, na pasta e na parte. Logo seguindo esse caminho até eu finalmente chegar ao objeto que eu quero. E é fazendo esse caminho que eu vou conseguir pegar um objeto e colocá-lo no meu código. Por exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou tirar todas estas pastas aqui para não complicar muito. Eu vou colocar uma parte aqui, diretamente no Workspace. Vou colocar um script, obviamente. Eu vou apagar aqui tudo e nós podemos ver que eu tenho aqui o Workspace. O Workspace. E se eu colocar aqui um ponto, o ponto ele basicamente mostra o que possui dentro, sejam eventos, funções, propriedades ou objetos. Se eu vir aqui, se eu escrever aqui Workspace, ponto, e por exemplo pegar, ele mostra-me aqui o spawn location, que é o que está dentro. Ele mostra-me aqui a câmera, que é o que está dentro. Ele mostra aqui muita coisa, algumas coisas nem são muito importantes aqui não, mas por exemplo eu consigo ver que ele mostra-me aqui a parte que está dentro do Workspace. Uma coisa que você tem que ter muito cuidado é em renomear os objetos. Isso porque normalmente um código pega o objeto pelo nome dele, nem sempre quando se utiliza parents é isso, mas normalmente é com o nome. E se houver dois objetos chamados partes, o código não vai saber distinguir, é como as variáveis, ou seja, esta parte aqui eu vou renomear de parte 1. E eu vou botar aqui no meu código e eu consigo ver que se eu vir aqui no click, escrever aqui o Workspace, colocar um ponto, ele mostra-me aqui parte 1, ele mostrava antes parte, agora mostra parte 1. E eu tenho aqui, eu literalmente coloquei aqui o meu objeto, eu fiz o caminho dele, que é workspace.part1. Se eu agora, por exemplo, colocar aqui um ponto, ele mostra-me algumas propriedades desse género, que é algo que nós vamos ver depois. Agora, por exemplo, se basicamente eu tenho o caminho até o meu objeto, que é aqui o workspace.part1, eu posso guardar numa variável, que é o que você costuma fazer mais, ou seja, eu posso vir aqui e dizer que local objeto 1, ou part 1, ou o que você quiser, é uma variável, vai receber o quê? Este objeto 1 vai receber workspace.part1. Ou seja, eu disse que esta variável que eu chamei de objeto 1
vai receber aqui o workspace.part1. Qual é o workspace.part1? É o workspace. Aqui part1. Ou seja, está direto. Agora, por exemplo, vamos supor aqui que no workspace eu colocava aqui uma pasta e a parte 1 estava dentro da pasta. Primeira coisa, esta linha iria dar erro. Segunda coisa, eu tinha de mudar. Eu tinha de vir aqui workspace.folder.part1. Sempre desta maneira, que é para eu conseguir pegar. Se a minha pasta tivesse um nome diferente, eu teria de mudar aqui também. Se a minha pasta se chamasse folder 1, eu teria de mudar aqui para folder 1. Se a minha parte, por exemplo, tivesse um P minúsculo, eu teria de colocar aqui um P minúsculo. Ou seja, eu tenho sempre de deixar o nome exatamente igual a como está ali. Agora você pergunta, mas o workspace não está igual. O workspace ele é um caso, por exemplo, eu vou tirar aqui esta folder. Eu não preciso, o workspace não está com o mesmo nome aqui no explorador, porque o workspace ele é um serviço diferenciado, é um serviço que trabalha com o mapa, é um serviço diferente do serviço principal, por isso ele possui diretamente aqui no código. Se eu quisesse, por exemplo, pegar o Lightlink, a escrever ele já não aparecia. Isso porquê? Porque eu teria de pegar já de trás. E o que é que está atrás do workspace, do Lightlink? Está o jogo. Ou seja, eu teria de fazer game, ponto, e agora sim, eu mostro aqui, por exemplo, players, mostro o Lightlink, também mostro o workspace, e agora sim o workspace já está aqui escrito, você pode fazer game.workspace.part1, mas quando se trabalha com o workspace, não é necessário haver um game aqui atrás. Não é obrigatório haver um game atrás, porque o workspace pode ser pego diretamente. Logo, utilizar um game ou não utilizar, no workspace não faz diferença. Ou seja, você pode deixar assim, e agora esta variável aqui possui o meu objeto que eu coloquei. Ok, eu tenho o meu objeto, mas como é que eu altero algo no meu objeto? Eu quero alterar a cor, quero alterar alguma coisa, como é que eu faço isso? Bem, aqui a primeira coisa, eu vou ver aqui as propriedades desta parte. Logo, a primeira coisa é que todas as propriedades, elas quase todas seguem aquele padrão de boolean, string e number, dos três tipos de valores. Por exemplo, a brick color, ela é um valor em string, porque é um valor que possui aqui um texto com a cor da cor. A cor da cor. Que possui aqui o texto com a cor. Agora, por exemplo, o cast shadow, você pode ver que é um valor que ou fica marcado ou se não fica, que neste caso se faz sombra. Se você não sabe as propriedades, vai ver uma vídeo de propriedades. O cast shadow aqui é se ele faz sombra ou não. E ele é um valor booleano, porque ele fica marcado, o que é true, ele fica desmarcado, que é false. A cor é um valor que é color, que é diferente, que envolve color free, por aí. Nós não vamos mexer muito não ainda. O material, nós podemos utilizar tanto quanto string, tanto quanto enum. Enum é algo que nós só vamos ver daqui para a frente. Entretanto, pode ser uma string. Por exemplo, a transparência é o valor number, de 0 a 1. E todos os outros. Ou, por exemplo, a posição é um valor em vetores, mas que no fundo vai ser numbers. Logo, tudo segue esse padrão aí desses três valores. Ou seja, se eu quero mudar algo, eu utilizo como esses três valores. Você tem de entender que as propriedades são basicamente valores tipo variáveis. É exatamente a mesma coisa. Ou seja, por exemplo, eu tenho aqui o meu objeto que eu coloquei aqui no meu código. Se eu quero, por exemplo, mudar a cor dele, ou mais simples, eu quero... vamos supor que eu quero mudar aqui... pode ser a cor mesmo. Se eu quero mudar a cor dele por código, logo eu tenho aqui o meu objeto, eu quero mudar a cor dele. Eu posso vir aqui, dizer objeto 1, ponto, e eu consigo ver que ele mostra-me tudo o que ele tem dentro. Break color, transparency, downshift que é um evento, cframe, position, unshared, ele mostra tudo. Eu posso vir aqui e eu posso, por exemplo, pôr aqui brick color, ou seja, objeto 1.brick color. Ou seja, eu dentro daqui da classe de parte, logo todas as partes possuem as mesmas propriedades, tudo isso. Dentro aqui do objeto 1, eu peguei a propriedade brick color. E isto é como se fosse uma variável. Logo o objeto 1 e a cor vai receber o quê? Uma nova cor. No caso da brick color, para eu poder pegar a brick color já feita, eu utilizo aqui o brick color.new. Logo brick color, eu posso aqui, é uma biblioteca do Studio, onde eu posso tirar aqui muita coisa. Por exemplo, brick color.new, que é para dar uma nova cor.
.random para pôr uma cor aleatória. Algumas cores aqui já feitas. O que eu vou fazer é .new, ou seja, a cor do meu objeto vai ser igual a brickcolor.nova cor. E eu vou dizer aqui, eu mostro, aqui ele pede para colocar a cor, e quando eu colocar aspas, ele mostra-me todas as cores que o Studio dá. Todas as cores. Eu vou, por exemplo, colocar aqui um Really Red. Com o tempo você vai decorar muitas cores. Eu vou colocar aqui um Really Red, que é um vermelho forte. E quando este script for executado, ou seja, quando eu clicar em executar, ele nesta linha vai pegar a parte, a segunda linha está vazia, e na terceira linha ele vai pegar aqui na propriedade, no valor brick color do meu objeto 1 e vai atribuir, vai receber esta nova cor Really Red. Ou seja, quando eu vir aqui e eu executar, a cor passou vermelho. Se eu vir aqui, está Really Red, como eu disse. Logo você pode mudar a cor aqui desta maneira. Logo algo bem simples. Outras propriedades de aparência aqui, por exemplo, nós teríamos aqui a cor dela desta logo. O Roblox Studio ele possui aqui algumas cores, como estas aqui, mas ele também dá a opção de colocar algumas cores personalizadas, nomeadamente aqui desta paleta, onde eu posso tirar aqui a cor que eu quiser. Como é que eu faria então no Studio também? É muito simples. Eu, em vez de utilizar o Brick Color, eu utilizo aqui o objeto. Primeiro vou pôr aqui o objeto.color, que é a propriedade que eu quero mudar. Vai receber, em vez de ter o brickcolor.new, vai ser o colorfree.new. Isto aqui é algo que eu não era para falar aqui agora, mas como é algo que é meio simples, ou seja, por exemplo, a posição, e isso eu vou falar num vídeo específico de vector free, mas o color free eu acho que dá para falar agora. Ou seja, colorfree.new, e aqui eu posso passar os três valores. Posso passar aqui a cor que eu quiser, por exemplo aqui, onde ele vai adicionar o número que representa a cor. Isto é algo que eu provavelmente vou fazer um vídeo avançado sobre color free, onde mostro como funciona este esquema todo e como funciona os tipos. Mas eu simplesmente coloco aqui a cor e executo. E isto. Coloquei uma cor vermelha. Coloquei vermelho no vermelho. Vamos ver. Pronto, tinha colocado aqui um vermelho, não deu para mudar. Agora, por exemplo, ele vai pôr a cor vermelha ou vai pôr a cor desta cor aqui, que é um tipo verde? Ele vai ficar com qual cor? Ele vai ficar com esta outra. Porquê? Porque na linha 3 ele vai mudar para vermelho, só que muito rapidamente ele vai mudar para a outra. Não vai dar para ver, ou seja, não vai dar para ver. Ou seja, ele vai passar para vermelho e na linha seguinte já vai mudar para este verde aqui. Ou seja, não vai dar para ver, mas pronto, ele vai... Ups, quase ter ver isto. Ele vai simplesmente mudar a cor. Pronto, passou para verde, você não conseguiu ver o vermelho, ninguém conseguia. Logo pronto, ficou aqui a verde. Agora, por exemplo, o que é que podemos aqui mudar? Transparência. A transparência ela é um valor bem simples, como eu disse, é um valor de number. Ou seja, ela vai possuir um número de 0 até 1. E a transparência ela é bem mais simples. Porquê? Porque enquanto na cor eu preciso fazer brickcolor.new, que é para eu poder pegar as cores que o Studio disponibiliza, eu na transparência não, eu posso fazer direto. Posso fazer aqui objeto, .transparency, e posso colocar, reparem que quando eu escrevo transparency, ele mostra aqui no canto que é number. Eu posso dizer que a transparência vai receber diretamente, por exemplo, 0.34 ou 0.65, um valor entre 0 e 1, que é o que a transparência aceita. Ou seja, vou colocar este valor aqui, objeto 1.transparency 0.65. E se eu executar isto aqui, ele ficou vermelho e ficou assim meio para transparente. Ou seja, direto. Outras propriedades também são diretas, por exemplo o cast shadow, onde eu posso, por exemplo, eu vou puxar isto aqui para cima e dá para ver que ele tem sombra. Se o cast shadow estiver desabilitado, está sem sombra, se estiver habilitado ele tem sombra. Ou seja, se eu quiser tirar as sombras de um objeto por código, eu posso vir aqui em objeto 1.castShadow e vou, por exemplo, colocar aqui false ou true. Ou seja, o cast shadow, como é um valor, todos os valores que são marcar e desmarcar são todos valores booleanos.
Ou seja, true se eu quiser marcar, false se eu quiser desmarcar. Se tiver marcado e eu colocar true, vai ficar igual. O que importa é o código está acima. Ou seja, como eu quero desmarcar, eu vou pôr aqui false. Então eu vou pôr aqui objeto 1.getShadow vai ser igual a false. E se eu executar isto aqui, ele tirou a sombra, a transparência está a 0.65 e a cor está vermelha, que nem eu mandei aqui estar. O resto das propriedades são todas deste género. O material, por exemplo, aqui o objeto 1.material, ele também é uma string, e uma string aqui também direta. Que ele funciona, por exemplo, eu posso pegar aqui neon, posso fazer isto assim, e ele vai mudar o material, ele vai, está tudo escrito aqui, porque nós vamos ver mais à frente que o material ele, na verdade é um enum, que é algo que nós vamos ver aqui mais para a frente. Se você quiser experimentar isto aqui que eu acabei de escrever, você pode, mas é algo que nós vamos ver mais para a frente os enums. Mas o resto das propriedades, tirando aqui da aba Transform, funciona mais ou menos assim. Por exemplo, o Can Collide e o Can Touch é tudo igual ao Cast Shadow, o Uncharted, o Massless é tudo igual ao Cast Shadow. Se eu quiser, por exemplo, transformar esta parte num círculo, basta só mudar a shape. Objeto 1.shape, que também é um enum, que é aqui o enum.shape, add shape. Mas eu posso simplesmente vir aqui e mudar, por exemplo, posso fazer aqui direto, passar para, por exemplo, aqui ball, mudando a champa aqui, passando a ball, e a minha parte aqui vai se transformar numa ball e automaticamente perde o Uncharted. Eu posso colocar aqui o Uncharted. O Uncharted é um valor de marcar e desmarcar, por isso é só colocar aqui como true. Se eu executar isto, pronto, já ficou na posição. Estou direito aqui. Todas as propriedades, elas seguem este padrão. As únicas propriedades que nós não vimos aqui são as propriedades do transform, porque isso envolve vector free, e vector free eu vou fazer um vídeo apenas sobre vector free. Mas pronto, basicamente é isto aqui. Se você, por exemplo, pegar aqui qualquer outro objeto, por exemplo, eu vou clicar aqui num qualquer, pronto, coloquei um click detector, que é algo que nós vamos usar mais para a frente. Você consegue ver que as propriedades são exatamente a mesma coisa. Aqui o number, uma string, outra string, logo as propriedades seguem todo aqui este padrão. Se eu colocar, por exemplo, aqui um humanoide, as propriedades também é deste género. Logo, todas elas seguem este padrão, algumas coisas podem ser meio diferentes, mas isto aqui é o básico do que você pode fazer, que envolve propriedades. Depois as outras propriedades todas, nós vamos estar a ver daqui para a frente, ou seja, não se preocupe com isso não. Aprender isto demora tempo, e se você quer aprender bem demora ainda mais. Mas pronto, basicamente é isto. Logo vimos aqui todas as propriedades. O nome também você pode mudar, que é uma string. O parent ainda não, mas pronto. Lembrando que eu também poderia fazer isto direto. Eu, em vez de estar aqui a fazer tudo isto aqui, eu poderia simplesmente vir aqui e fazer o objeto que o workspace.part1 .brickColor vai ser igual a brickColor.random. Poderia fazer assim tudo direto numa linha, claro que não tenho a variável, e a variável dá muito mais jeito, mas eu posso fazer assim tudo direto numa linha. Workspace part1 brickColor.random. Aí ele vai pôr uma cor qualquer. Pronto, poderia fazer isto, mas cabe você aí saber como você quer fazer aí. Mas pronto, este vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo não sei direito o que vamos ver, mas deve ser algo interessante, por isso provavelmente vector free. Até o próximo vídeo.